Bem-vindo. Hoje estou com com um amigo brasileiro, Lucas, de São Paulo. E Lucas morou na leste europeu, na Rússia, na Polônia e na Ucrânia. Está morando lá e aprendendo os idiomas, as línguas, por exemplo, como o polonês e o russo. Bem-vindo, Lucas. Então, é um pouco raro que os brasileiros viajaram nesta região, porque normalmente os turistas do Brasil gostam de viajar na Europa do Oeste, por exemplo, em Paris, a Berlim, a Londres, as cidades mais famosas na Europa. Por que você quis viajar e morar na Rússia, na Ucrânia e na Polônia? Bom, na verdade eu cheguei a conhecer essas cidades que você acabou de mencionar, como Paris, Berlim, mas a primeira vez quando eu fui para a Rússia, eu achei que era algo exótico, era completamente diferente do que eu tinha visto na Europa Ocidental. E eu queria explorar mais aquela região da Europa. E a sua experiência foi uma experiência boa ou você teve muitos problemas para viajar? Porque essas pessoas lá não falam muito inglês, né? Então você aprendeu as línguas da região. Por sorte, quando eu cheguei na Rússia pela primeira vez, eu já falava um pouco de russo. Pouco de russo. Vou dizer que isso foi, na verdade, fundamental, porque, como você disse, lá pouquíssimas pessoas falam inglês. Isso eu tive boas experiências. Eu tive experiências excelentes e algumas experiências também não tão boas. Ok. Por exemplo, uma experiência boa e uma experiência que não foi muito boa. Eu tenho a impressão que na Europa Ocidental, as pessoas, na verdade, não ligam se você está lá ou se você não está lá. Enquanto que, por exemplo, num país como a Rússia, ou são as pessoas que vão, por exemplo, te convidar para tomar um café na casa delas, ou o inverso, né? A pessoa que vai falar, por que você está aqui no meu país? Vai embora. Ok, então você acha que tem duas reações extremas. Né? Então, tem as pessoas que são muito abertas aos estrangeiros, aos brasileiros, por exemplo, as pessoas que são um pouco contra. Okay. Mas acho que cada vez mais tem pessoas que são abertas porque essas pessoas vão conhecendo turistas, vão abrindo a mente delas. Ok, tá bom, legal. E você aprendeu o russo e o polonês, né? Sim. E essas duas línguas são muito diferentes ou são um pouco similares? Um pouco, por exemplo, os brasileiros podem falar, não é verdade, mas podem entender bem quando os argentinos falam, por exemplo. O espanhol não é muito diferente. E a mesma coisa com o polonês e o russo, ou são muito mais diferentes? Eu acredito que talvez a diferença entre o russo e o ucraniano seja como a diferença entre o português e o espanhol. Ou seja, se você sabe uma das línguas, você automaticamente entende relativamente bem a outra. Mas o polonês é um pouco mais distante. Talvez eu faria uma comparação como português e francês. Português e francês. Então. Se você é brasileiro, apesar do francês ser uma língua latina também, é necessário estudar um pouco para poder entender o francês. Eu acredito que para russos entenderem polonês ou poloneses entenderem russo, eles também precisam fazer um estudo prévio antes de... Mas não, essas duas línguas pertencem ao mesmo grupo linguístico, então, consequentemente, elas são parecidas. Estes são bem exemplos, porque eu também falo o russo e um pouco de ucraniano, mas não falo polonês, não entendo, então. Então, posso dizer que é isso, que como um pouco francês e português e francês e espanhol. Bem, muito obrigado por essa explicação, Lucas, e espero que mais brasileiros vão no futuro viajar nesta região. Eu espero também. Ok, beleza. Até mais.